No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus, entrando no ar com mais uma edição do programa 18 horas. Eu e ela, Karime Leão, até às 7, né, Karime? Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Um salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais no @18horas News. Boa noite, gente. Conferindo os destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Pacientes em tratamento fora do domicílio do governo do Amazonas não conseguem voltar para casa. Eles estão sem receber a ajuda do governo do Amazonas desde o dia 4 de dezembro. Os gastos com fim de ano devem gerar uma receita de mais de R$1 bilhão, um crescimento de 6% em relação ao ano passado. Em Manaus, a cobertura vacinal contra a poliomielite está abaixo da meta e preocupa as autoridades de saúde. 6 e 2, esses e outros destaques você confere a partir de agora. Vamos juntos até às 7 com você aqui no melhor mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas no ar. 18 horas. Cara, meus hermanos, hein? Os argentinos, show de bola, hein? Estão mais uma vez na final da Copa do Mundo, deram um show, a seleção da Argentina venceu a retranqueira Croácia, 3-0 foi o placar e cabia mais, hein, Karime? Pô, não é? Garantiu aí a final pela segunda vez consecutiva na Copa del Mundo, Karime. Carlão, foi um jogo aberto, né? Todo mundo torceu muito, foi um jogaço, né? A Argentina fez 2 gols logo no primeiro tempo. Um pênalti marcado por Messi e outro que foi um golaço de Julián Álvares, que arrancou aí com velocidade do meio de campo até ficar cara a cara com o goleiro e colocar a bola lá no fundo da rede. Lá no fundo, Karime, o terceiro gol da Argentina foi outra obra-prima. Esse eu vi, Karime, show de bola. Messi, como sempre ele fez o carnaval em cima do zagueiro croata e só tocou para o Julián Álvares empurrar para o gol. Só teve o trabalho de chutar. A Argentina jogou um bolão, Karime, e só não foi de goleada porque o cara que tá no gol lá, o goleiro croata, joga muito e evitou pelo menos 3 gols argentinos. Agora, a Argentina espera o vencedor de França e Marrocos e o jogo é amanhã, Karime, às 3 da tarde, horário de Manaus. Karime, eu não sei, mas... Argentina e França, o que você acha? Você acha que vai dar França? Eu acredito na zebra, essa Copa é da zebra, acho Carlão. Que eu também tô com o Marrocos. Será? Amanhã. Eu acredito que a final vai ser entre Argentina e Marrocos. E já aviso que vou torcer pelo Marrocos. Sempre contra a Argentina, okay, Carlão, porque eu sou dessas. Tá bom. Eu acho que o Marrocos vai ser a grande campeã, gente, desta Copa das Zebras. Vou gostar também. Para aí, né? E sem contar, claro, que é sempre bom ver a derrota da Argentina. Né? Porque eu sou dessa, já falei, sou desse time. Bom, gosto do Messi. Eu também gosto, ele realmente é um craque, Bom, o fato é que a Copa do Catar está chegando ao fim. A decisão vai ser agora domingo, gente, dia 18, às 11 horas, no horário de Manaus. Karime, essa foi uma Copa aí bem estranha, uma Copa, né, diferente em alguns aspectos, nas arquibancadas, inclusive raras exceções, nós vimos poucas vibrações lá, aquele... Tirando a nossa torcida apaixonada, estranho, né? E a Argentina também, que eles dão um show, né? Sim. Foi uma Copa do torcedor fake, então tá rolando por aí. Recebeu dinheiro para encher os estádios e torcer pela seleção do Catar. O povo do Catar não tem tradição de ir aos estádios, é lógico, e eles gostam mais de corrida de camelo. É outro esporte, outra cultura, né, Carlão? Mas eles vão aprendendo, Sem dúvida. Bom, a Copa com cerveja proibida, gente, nos estádios, nas redondezas. A Copa do fracasso do Brasil, favorito, que foi embora nas quartas de final. A Copa das grandes seleções, como a Alemanha, Portugal, Espanha e a gente, né, o próprio Brasil, que tiveram desempenho bem abaixo do esperado. Bom, tem um comentário aí meio geral, né, falando aí que essa Copa foi uma Copa, tá sendo uma Copa das mais sem graça, Estranha até no mês, né, porque geralmente é meio do ano e foi agora em dezembro, tá tudo estranho. Tá tudo estranho. 6-5, Argentina e Marrocos na final amanhã, Karime Leão. É a minha aposta. Vou torcer para a Argentina e para o Messi. E eu pelo Marrocos. Se o Marrocos ganhar, eu vou achar legal também. 6-6, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, o julgamento das contas de 2021 da gestão de Davi Almeida frente à Prefeitura de Manaus foi suspenso nesta terça-feira pelo Tribunal de Contas do Amazonas. É que 2 conselheiros, a Yara Lins dos Santos e o Fabiano Barbosa, pediram vista do processo, Karine. Bom, e com isso, Carlão, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Érico Desterro, remarcou o julgamento para o dia 20 de dezembro, próxima terça-feira, em nova sessão especial. E o repórter Hector Silva acompanhou o julgamento e traz pra gente os detalhes. Vamos acompanhar. O julgamento das contas referentes ao exercício de 2021 da gestão de Davi Almeida do Avante frente à Prefeitura de Manaus foi suspenso no Tribunal de Contas do Amazonas, TCE-AM, após pedidos de vista dos conselheiros Yara Lins dos Santos e Fabiano Barbosa. O presidente da Corte de Contas amazonense, conselheiro Érico Desterro, remarcou o julgamento para o dia 20 de dezembro, próxima terça-feira, em nova sessão especial. Os pedidos de vista aconteceram durante o voto do conselheiro Ari Moutinho Júnior, que elencou ressalvas às contas que não tinham sido feitas no pronunciamento do voto do conselheiro Júlio Pinheiro, relator das contas do prefeito. O procurador de contas, João Barroso, havia emitido parecer pela aprovação das contas com recomendações. Já o relator das contas, conselheiro Júlio Pinheiro, votou pela emissão do parecer pela aprovação com ressalvas, aderindo posteriormente às ressalvas feitas pelo conselheiro Ari Moutinho Júnior. Votam na próxima sessão os conselheiros Yara Lins dos Santos, Mário de Melo, Josué Cláudio e Fabiano Barbosa. Em seu voto, o conselheiro relator Júlio Pinheiro destacou números da gestão fiscal do exercício que ficaram dentro dos limites legais estabelecidos. Registre-se a execução orçamentária quanto aos investimentos e inversões financeiras no decorrer do exercício financeiro de 2021, no montante de R$ 968.624.150,92. E aqui a discriminação dos pesos dos exercícios anteriores, indenizações e restituições, indenizações, subvenções sociais, indenizações e restituições, equipamentos, material permanente, enfim, são vários que perfez um total de 968 milhões de reais. Diante do quadro acima, e obviamente isso vai ficar disponibilizado, faz-se necessário que sejam objeto de análise quanto à inspeção realizada por esta Corte de Contas, considerando os seguintes itens: verificar o empenhado ou indenizações e restituições que totalizaram mais de 10 milhões de reais. Especificamente 10,3 bilhões de reais, mais de 10,3. Examinar o empenhamento em análise de exercícios anteriores, que totalizaram 35 milhões, apesar de ter participação de menos de 5% do total de investimentos, inversões, faz-se necessário lembrar que esse procedimento é sempre de exceção. Analisar as despesas dos servidores de consultoria que totalizaram 2,166 milhões de reais. Durante a leitura do parecer do Ministério Público de Contas, o procurador João Barroso elencou algumas recomendações que deverão ser seguidas pela Prefeitura de Manaus nos próximos exercícios. Entre elas, a realização de concurso público para a formação dos quadros de pessoal permanente, administrativos e técnicos na administração, direta e indireta, em especial em secretarias que possuem número de temporários superior ao número de efetivos. Também estiveram entre as recomendações do MPC, estudos e providências junto à Manausprev para que o fundo se torne superavitário ou que se busquem alternativas, uma vez que a previsão de equilíbrio está gravemente descompensada, além de ser um fundo em extinção e além de apresentar nas próximas prestações de contas do governo considerações sobre a correta elaboração do plano diretor da cidade de Manaus. O conselheiro relator Júlio Pinheiro também adicionou à lista de recomendações a necessidade de a Prefeitura se abster de conceder benefícios tributários sem a devida comprovação de atendimento à rede de responsabilidade fiscal, no que diz respeito à ausência de estimativas de compensação de renúncias na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e posteriormente concessão conforme fundamento legal.
Outro ponto citado tanto pelo conselheiro relator quanto pelo conselheiro Ari Moutinho Júnior teve a ver com a necessidade de dar prioridade à construção de creches municipais, bem como na construção de centros municipais de educação infantil, tendo em vista que foi verificado em 2021 que não houve nenhuma aplicação de recursos do Tesouro para tais ações. O julgamento volta no dia 20 com a votação dos conselheiros Yara Lins, Mário de Mello, Josué Cláudio e Fabiano Barbosa. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h11, você no melhor Mix do Brasil. E os destaques do dia desta terça-feira, mais uma edição do 18 horas. Olha só, pacientes do Amazonas que realizam tratamento fora do domicílio, ou seja, em outros estados, estão sem receber ajuda de custo e sem passagens aéreas para voltarem para Manaus. A denúncia é da Associação dos Transplantados de Medula Óssea e Leucêmicos do Amazonas, Karine. Pois é, segundo a associação, eles estão sem receber nenhuma ajuda de custo do governo do estado. Aí os pacientes atendidos em áreas do programa de tratamento fora do domicílio estão passando por dificuldades desde o dia 4 de dezembro e pedem ajuda para voltar para casa. Vamos acompanhar mais informações sobre o assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Mais uma vez, pacientes que realizam tratamento em outros estados estão impedidos de retornarem para o Amazonas. O motivo, segundo o presidente da Associação dos Transplantados de Medula Óssea e Leucêmicos do Amazonas, Jeane Gomes, é que o governo do estado não está garantindo as passagens aéreas aos pacientes que fazem o tratamento fora do domicílio. Jeane afirmou que, além da não emissão dos bilhetes aéreos para o retorno ao Amazonas, o estado não tem liberado as ajudas de custo e diárias aos pacientes. Nós somos pacientes renais transplantados. A gente veio para nossa consulta dia 4, agora de dezembro, e a gente solicitou o nosso retorno ao TFD, ao tratamento fora de domicílio, e até agora a gente não tivemos um retorno. A gente veio sem ajuda de custo, ainda não caiu em nossas contas. A gente toma aqui numa pousada e hoje, se a gente ficar mais até amanhã, a gente vai pagar R$900 de pousada. Então, a gente pede aos nossos órgãos públicos que olhem por nós, transplantados. A gente não veio aqui para brincar, a gente não veio para passear, a gente veio fazer tratamento, e é por isso que a gente está pedindo encarecidamente que o nosso governante olhe por nós. A gente está longe da nossa família. Esse outro paciente afirma que, além da não emissão dos bilhetes aéreos para o retorno ao Amazonas, o estado não tem liberado a ajuda de custo às diárias dos pacientes em tratamento em vários estados do Brasil. Pedir o apoio, primeiramente, de todas as autoridades competentes, né? E dizer também que não é só nós que estamos aqui em Curitiba, em Campo Largo, né? Também nós temos pessoas também que estão aí em outros estados, em São Paulo, estão aí em Fortaleza, em outras pousadas também. Aqui também mesmo em Campo Largo, nós temos outras famílias que estão aí, né? Pacientes acompanhantes estão aí também necessitando de retornar para suas casas. Então eu peço ajuda. O paciente Marco Paulo contou que está em São Paulo, onde realiza tratamento, e está de alta desde o dia 8 de dezembro, aguardando a passagem aérea para retornar para Manaus. Vim para São Paulo para fazer consulta dia 2 e dia 8 eu recebi alta. Já mandei o papel para o TFT para pedir a solicitação da passagem, só que ainda não saiu. Diz que tô com turismo, mas eles jogam o TFD dizendo que a culpa é deles, aí eu não sei quem é a culpa. Só sei que minha passagem ainda não saiu e nem a minha ajuda de custo. Ainda estou por aqui e eu não tenho mais dinheiro, né, para dar alimentação e mais a hospedagem aqui. E fica entre essa briga, entre lá e aqui, lá na Suzane, na TFD, essa briga. Até o fechamento da matéria, não tivemos nenhuma resposta da Secretaria de Estado de Saúde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h15, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje que o ex-ministro Aloísio Mercadante será o presidente do BNDES
no seu governo. Mercadante voltará ao governo federal 6 anos após deixar o posto de ministro da Educação do governo Dilma Rousseff, Karine. Carlão, e para falar mais sobre os anúncios feitos hoje por Lula, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Você já tinha adiantado aqui pra gente do 18 horas que Mercadante iria assumir o BNDES. Conta pra gente o que muda com o petista presidindo um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, era o que o mercado financeiro mais temia, né? Houve hoje uma reação, desde ontem, né, vem ocorrendo reações negativas desde o anúncio, a indicação do nome de Mercadante, que agora fechou, né? O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou agora há pouco, agora início da tarde, que Aloysio Mercadante será, de fato, futuro presidente do BNDES, que é, no contexto, na geopolítica internacional, é uma das principais organizações multilaterais e, para o governo federal, é o principal instrumento para financiar projetos de desenvolvimento econômico e social. Acontece que, por que essa reação do mercado financeiro? Primeiro, porque é indicação política. A indicação de Aloysio Mercadante é profundamente política e isso pode resultar, certamente irá resultar, na interferência do futuro presidente da República na gestão do BNDES. Segundo, porque fere a lei das estatais, né? Existe aí, essa lei das estatais foi criada justamente para estabelecer mecanismos que impedem interferências políticas. A exemplo do que acontece hoje com a Petrobras. Ou seja, tem imbróglio aí, vai dar capim na palheta nessa situação. Vamos ouvir um áudio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, agora há pouco, falando de duas situações. A primeira sobre que não vai haver no governo dele privatizações e segundo, que a indicação de Mercadante não vai ser mais um boato. Vamos ouvir. Vai acabar privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo. Mas vai acabar e nós vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. Eu, Aloysio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. O Aloysio Mercadante será presidente do BNDES. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmando o nome de Aloysio Mercadante na frente do BNDES. Cadu. Karine, diante de tantas controvérsias, né, que começam aí a partir do mercado financeiro, é bem possível que Lula volte atrás dessa indicação, viu? Ele sofra uma pressão de tal forma que ele precise voltar atrás, porque há um impedimento legal com relação à indicação de Aloysio Mercadante. Então, qual é a possível solução? Ou ele vai mobilizar o PT, os seus partidos aliados no Congresso Nacional para mexer na lei das estatais e assim abrir um caminho para acomodar Aloysio Mercadante, ou voltar atrás e acomodar Aloysio Mercadante em outra pasta, o que não vem sendo cogitado. O Mercadante aí tá muito próximo aí de fazer parte da equipe do Palácio do Planalto e não ser encaixado em nenhum ministério. Então vamos acompanhar essa situação, porque isso, mais uma vez, Karine, o mercado financeiro reage negativamente às indicações de Lula. Primeiro, começando aí por Fernando Haddad, né, que foi duramente criticado pelo mercado, e agora Aloysio Mercadante, porque são indicações políticas, indicações aí, esses agentes políticos, fortes lideranças do PT, certamente vão dar ouvidos aos direcionamentos, às diretrizes vindas diretamente do presidente Lula. Agora, Karine, falando de transição, né, seguindo falando aí de transição, como a gente falou ontem no programa 18 horas, hoje foi um encerramento do gabinete de transição, acabou aquele trabalho ali de interlocução, de intersecção ali entre o atual governo e o futuro governo, esse trabalho que durou pouco mais de um mês, né, segundo o próprio Aloysio Mercadante, né, ele disse que foram 940 pessoas envolvidas nesse trabalho, grande maioria voluntários,
das 50 pessoas que foram selecionadas, ali, digamos assim, anunciadas, nomeadas no Diário Oficial da União, apenas 22 receberam salário. Ou seja, o restante abriu mão do salário e outras centenas aí trabalharam de graça e como voluntários. Nesse montante aí foram recebidas mais de 15 mil sugestões de políticas públicas, as quais serão estudadas futuramente ao longo do governo. E como a gente esperava tanto aí pela indicação do restante da equipe ministerial, isso não aconteceu. Lula não falou ninguém, apenas falou sobre a Aloysio Mercadante, porém continua aquela bolsa de apostas, né? E as indicações aí mais certas, por enquanto, são Margarete Menezes, futura ministra da Cultura, e o senador Wellington Dias para o Ministério do Planejamento. O mercado também esperava uma indicação técnica, só que vem aí surgindo fortemente uma indicação política, contrariando mais uma vez. Agora, para o Ministério da Fazenda, Karine, dois nomes fortes aí, dois economistas fortes. Bernardo App para a Secretaria Especial do Ministério da Fazenda, que vai atuar unicamente na reforma tributária, porque tem um projeto de lei, a PEC 45, de autoria dele, tramitando na Câmara dos Deputados. E também tem o Gabriel Galípolo, que ele para ser indicado aí para ser secretário executivo do Ministério da Fazenda. Dois nomes aí para ser auxiliares aí do futuro ministro Fernando Haddad. Karine, Carlão. Cadu, para complementar o que você estava falando, na confirmação de Aloysio Mercadante à frente do BNDES e possível alteração na lei das estatais, como você acabou de falar, derrubar a Bolsa de Valores, né? Então, desde o dia 4 de dezembro, o melhor fechamento no período pós-eleitoral, o Ibovespa perdeu mais de 12% em valor de mercado. Hoje, fechou em queda de 1,38% aos 103.883 pontos. E ontem também fechou em queda de 1,89% aos 105.482 pontos. É aí o mercado financeiro reagindo nervoso aos anúncios, né, Cadu? E muito. Exato, vem reagindo nervosamente, mas a equipe de Lula sempre fala que é o mercado barulhento, né? Sim. Não é um mercado que direciona, o mercado financeiro tenta dar a sua influência no futuro governo, mas o Lula não tem dado ouvidos mais para a sua política social em vez das orientações para políticas econômicas. E nessa queda de braço está prevalecendo a voz do futuro presidente Lula. Karine, Carlão. Cadu, olha só, diante de tudo isso aí, uma parte de Brasília virou palco de guerra. Manifestantes queimaram ônibus, carros, inclusive tentaram invadir um prédio da Polícia Federal. O que está acontecendo aí em Brasília? Tem algum inquérito aberto aí para investigar os autores, Cadu? Carlão, existe um inquérito da Polícia Federal que promete identificar os autores, os responsáveis pela tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal, que fica aqui na Avenida N2, que tentaram invadir, né? O grupo de bolsonaristas tentou invadir para resgatar um suposto indígena que faz parte dos movimentos antidemocráticos. Nessa tentativa de invasão, houve muita destruição, houve dano ao patrimônio, dano ao prédio, e por essa razão a Polícia Federal, por unicamente isso, tá, Carlão? Estão abrindo esse inquérito para identificar as pessoas que causaram dano ao prédio. Por isso aí a investigação da Polícia Federal. Com relação aos atos de vandalismo nas ruas, esse inquérito vai ficar a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal, que por enquanto, Carlão, ninguém foi identificado, apesar dos vários vídeos que circulam nas redes sociais de pessoas mostrando a cara ali armadas com pedaços de pau, com armas brancas, com facões, enfrentando a polícia. Mesmo assim, a Polícia Civil do Distrito Federal segue inerte e não identificou ninguém, e até agora, Carlão e Karine, ninguém foi preso resultante dessas manifestações que ocorreram
no fim da noite de ontem. Inclusive, nós estávamos ao vivo aqui no programa 18 horas. Logo após a nossa participação, começaram os disparos, começaram a atear fogo nos ônibus, começou aquele caos que saiu na mídia. Inclusive, eu como personagem aqui, na saída, ao sair do trabalho, ao sair do prédio, eu dei de cara com essa manifestação e pude acompanhar, Karime e Carlão, que esse movimento teve bolsonarista envolvido. Chegaram muitos carros, Hilux, chegaram Kombi, carros importados com um monte de gente jovem, ali com vestidos de camisa da seleção brasileira, dizendo agora é guerra, e correndo atrás da polícia. Muita polícia chegando, ou seja, o que deu para entender ali, tinha bolsonaristas financiando e gente paga para atuar no confronto com a polícia. Foi um movimento orquestrado que não dependeu em nada dessa tentativa de resgate a esse indígena. Era um movimento marcado. Agora, Carlão e Karime, com relação ao que ocorreu no Day After, contaram os prejuízos, ao todo aí 5 ônibus incendiados, 4 carros que foram destruídos, várias lixeiras destruídas, placas de trânsito destruídas ao longo da avenida. Então esse foi um cenário de guerra que foi instalado e o pior de tudo, né? Ninguém foi preso. Agora, o senador Randolfo Rodrigues, ele hoje entrou com uma denúncia no STF contra a primeira-dama Michele Bolsonaro, acusando ela de financiar as manifestações, as manifestações seguidas aí de vandalismo. Segundo ele, a Michele Bolsonaro teria abrigado as pessoas dentro do Palácio do Planalto, fornecido alimentação, e essas pessoas que ficaram lá dentro também participaram das manifestações e dos atos de vandalismo. Então vamos acompanhar qual vai ser o próximo movimento do STF, que pode atuar em cima disso para dar uma ordem da polícia se movimentar, das autoridades policiais se movimentarem diante desse caos, dessa crise, dessa vergonha que aconteceu ontem à noite aqui no Distrito Federal. Carlão e Karime. E exatamente no dia da diplomação, né, Cadu? Exato, por isso que eu disse, Karime, não é um movimento que foi ocasional, não, foi orquestrado. Uhum. Imagina como vai ser no dia 1º de janeiro. Pois é. Toda atenção para Brasília. Cadu, para encerrar, já foi publicada a medida provisória que fixa o novo salário mínimo, né? Acho que o reajuste ficou em cerca de 7%. Exatamente, Karime, o valor aí que foi divulgado, aí foi publicada uma medida provisória no Diário Oficial da União. O atual governo, o Bolsonaro, ele publicou essa medida aí anunciando o salário mínimo no valor de R$ 1.302 a partir do dia 1º de janeiro. E como você disse, foi um reajuste aí de 7,4%. O valor atualmente, né, é de R$ 1.212. Então tem aí provavelmente um ganho real. E esse valor já estava previsto na proposta de orçamento que foi enviada em agosto ao Congresso Nacional. Porém, para que banque aí esse reajuste, o governo precisou liberar aí 6,8 bilhões, acrescentar aí mais 6,8 bilhões de reais no orçamento a partir da PEC da transição. Ou seja, mais uma vez, para haver esse reajuste salarial, a partir do ano que vem, é preciso que a PEC da transição seja aprovada. E tem outro ponto, Karine. O governo, na campanha política, o futuro presidente Lula, então candidato, ele havia prometido salário mínimo com ganho real, isso significaria R$ 1.320, um pouquinho a mais. Então houve aí uma rusga, houve aí uma queda de braço entre o atual governo e o futuro governo. Vamos ver como os dois vão se comportarem. Se Lula quiser manter esse valor de 1.302 e nesse reajuste aí de 7,4%, ele não vai mexer em nada e esperar aí a aprovação da PEC da transição. Caso ele queira manter esse valor de 1.320, ele vai ter que, no ano que vem, apresentar uma nova medida provisória para pedir um novo aumento. Por isso que há essa queda de braço entre os dois governos, o futuro e o próximo. Carlão, volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço. Tchau. Agora, 6 horas e 29 minutos, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha, como nós já comentamos aqui no 18 horas, a cobertura vacinal contra a poliomielite está num índice aí muito baixo aqui em Manaus, Karime. Pois é, Carlão, e por causa disso, por causa desse cenário, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, prepara ações para aumentar esse índice, essa taxa, essa cobertura vacinal. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. A cobertura vacinal contra a poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil, atingiu 75% do público-alvo em Manaus. Meta bem abaixo dos 95% estipulados pelo Ministério da Saúde, segundo o alerta emitido nesta segunda-feira pela Prefeitura. A poliomielite é uma doença muito grave, também conhecida como paralisia. Ela afeta principalmente as crianças menores de 5 anos, que são o público-alvo da campanha de imunização. Ela é capaz de deixar sequelas graves e permanentes nas vítimas. E a única forma de proteção contra a doença é através da vacina, como explica a chefe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Isabel Hernandes. Essa vacina está na rotina do calendário básico de vacinação, sendo ofertada em 171 salas de vacina. As crianças, principalmente menores de ano, elas devem receber a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses e a terceira dose aos 6 meses. E fazendo um reforço com a gotinha aos 15 meses e 4 anos. Ressaltamos a importância do pai em levar essas crianças para vacinar, considerando que essa doença ou ela deixa sequela ou pode levar a óbito. Nesta quarta-feira, a Censa promoverá uma webconferência para os profissionais de saúde aqui da capital para discutir o cenário de risco da volta da doença em Manaus. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o Brasil, ao lado de outros países da América Latina, apresenta um alto risco de reintrodução da polio em seu território, já que há uma diminuição nas taxas de vacinação durante a pandemia, que resultou na drástica queda de proteção da população. Desde o ano de 2016, por exemplo, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite não atinge 95% do seu público-alvo, valor mínimo para que o risco de transmissão seja extinto. Para proteger as nossas crianças, vacine. A vacina contra a paralisia infantil está disponível em Manaus em 171 unidades básicas de saúde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 32 minutos e daqui a pouco aqui no 18 horas, a segunda parcela do 13º salário deve injetar mais de R$1 bilhão no comércio de Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6 horas 33 minutos, você era o melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. 18 horas no ar até às 7 da noite. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leal. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 98%. Mix. Olha só, agora à tarde, hein? Que chuva. Manaus foi atingida aí por um temporal. O céu ficou escuro em plena 2 horas da tarde. Foi um temporal típico de inverno amazônico. Choveu 50 milímetros, o suficiente para deixar várias ruas alagadas, bairros sem energia, semáforos desligados e o trânsito daquele jeito, Karime, travado. Foi mesmo, Carlão. Praticamente anoiteceu aqui às 2 da tarde, né? No centro da cidade, a rua Saldanha Marinho virou um rio. O mesmo aconteceu na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte, o que causou transtorno para as pessoas e dificultou, é claro, o trânsito na região. Também na Zona Norte, os moradores do bairro Monte das Oliveiras chegaram a postar vídeos nas redes sociais mostrando uma rua totalmente alagada. Foi punk, Karime. Olha só, parte da Avenida de João Batista ficou debaixo d'água. Foi lá perto do bairro São Geraldo. A Defesa Civil também registrou desabamento de muros, de casas de madeira, deslizamento de barranco. Os estragos só não foram maiores ainda porque a chuva forte durou pouco tempo. Exato, Carlão. E o secretário
secretário executivo da Defesa Civil aqui de Manaus, Fernando Júnior, explicou e contou, contabilizou os estragos da chuva de hoje à tarde. Vamos acompanhar. Por conta dessas fortes chuvas que caem na cidade de Manaus nessa tarde, atendeu cerca de 19 ocorrências, onde foram registradas através do telefone de emergência da Defesa Civil, o número 199. As principais áreas que foram afetadas da cidade de Manaus foi a Zona Norte, a Zona Leste e a Zona Oeste. A quantidade de chuva, segundo os órgãos de meteorologia, foram cerca de 46 milímetros de chuva que caíram nas últimas 24 horas. A capital continua chovendo, grande quantidade de chuva nessa tarde, e o monitoramento da Defesa Civil continua fazendo o monitoramento de toda a cidade e atendendo as pessoas e as famílias que foram afetadas por conta das chuvas. As principais ocorrências são de alagação, mas tivemos aí desabamento de muro que atingiram nossa cidade. 18 horas. Só lembrando que a população pode ligar para informar desastres, riscos de desastres ou solicitar vistoria e atendimento social. A Defesa Civil de Manaus atende 24 horas por dia no Centro de Cooperação da cidade, pelo número de emergência 199. Mix. Olha, o Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 19 metros e 2 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Dezembro é também sinônimo de festas, confraternização e, claro, de presentes. Ainda bem que para o trabalhador também é época de dinheiro extra que vai cair na conta com o 13º. A última parcela do benefício ainda não chegou para todos os empregados, Mas muita gente já tem aí um destino certo, a compra de presentes, Carlão? Amigo oculto do fim de ano. Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, Karime, os gastos de fim de ano devem gerar uma receita bruta de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Isso representa um crescimento de 5 a 6% em comparação com o ano passado. Repórter Nathalie Moraes explica mais sobre a expectativa desses gastos. Vamos acompanhá-la. Estamos a um pouco mais de 10 dias para o Natal e o manauara não deixará a tradição de presentear seus entes queridos, o que gera grandes expectativas para o comércio varejista. De acordo com a pesquisa realizada pela Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, a expectativa é que as vendas nesse período natalino resultem numa receita bruta de mais de 1 bilhão e 400 mil reais, com um crescimento de 5 a 6% no comparado com o mesmo período do ano passado. Cada pessoa deve gastar, em média, R$ 165 na compra de presentes. E com o pagamento da segunda parcela do 13º, as vendas devem crescer nos próximos dias, como explica o presidente da CDLM, Ralf Assayag. Nós temos aí entre 5% a 6% de crescimento. Nós temos aí uma intenção com esse dinheiro que vai receber, que hoje é o maior 13º dos últimos 5 anos. Primeiro, nós temos um número maior de pessoas empregadas, então ela recebe 13º. O governo do estado, a prefeitura e o governo federal também pagando 13º. Nós vamos ter quase 2 bilhões de 13º nesse período, é um crescimento também. E isso tudo daí vai trazer uma venda de Natal, vai trazer uma venda de final do ano muito boa. Já a Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas do Brasil afirma que 36% dos brasileiros pretendem comprar presentes, 29% economizar e investir, 22% gastar nas comemorações de Natal e Ano Novo e 21% pretende comprar produtos que tinham vontade. Para muitos consumidores, a renda extra, garantida por lei trabalhista, é vista como uma oportunidade para organizar a vida financeira. Ainda de acordo com a pesquisa, 17% dos entrevistados vão usar o dinheiro para pagar dívidas em atraso no momento. O Brasil alcançou um recorde histórico de mais de 64 milhões de inadimplentes este ano. Para a especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, a população precisa dividir as prioridades na hora de decidir o que fazer com esse dinheiro, como uma forma de evitar problemas futuros. Ao
orientação é para priorizar o pagamento das dívidas, já que é uma oportunidade para se organizar financeiramente. Depois de ter organizado as dívidas, aí sim se planejar para essa intenção de compra de, em média, 4 a 5 presentes por pessoa. Então, apesar de não ser um item só, tem que procurar dividir esse valor do orçamento todo que vem com o 13º para não se desorganizar e acabar com essa dívida para o resto do ano. Os dados ainda apontam que 55% dos entrevistados pretendem fazer bicos para comprar mais presentes para o Natal, principalmente as pessoas até 54 anos e das classes C, D e E. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, e só lembrando, né, que o governo do estado já anunciou a liberação aí do 13º antecipado e agora a prefeitura de Manaus anunciou que vai pagar a segunda parcela do 13º até o dia 20 de dezembro. E o benefício vai injetar mais de 218 milhões de reais na economia local. Mas, gente, a gente lembra, né, que nem tudo se resume a presentes. Atenção. Não é verdade? Pois é. Claro que receber uma lembrança, um mimo, deixa qualquer um feliz, mas nesse tempo de polarização, de brigas e até mesmo entre familiares por questões políticas, acho que o importante é a confraternização, que as pessoas lembrem o significado do Natal, né? Sim. Vamos baixar as guardas aí, vamos praticar o perdão e compartilhar muito amor e carinho, né, Carlão? Perdão, Karime Leão. Boa. Perdão é a palavra do final de ano aí. Temos que celebrar a amizade, sim. O fato de estarmos vivos depois de uma pandemia tão pesada como foi essa, de sermos aí, tá sendo ainda, inclusive, né, Karime? Porque ainda temos casos aí. Sim. Nós saímos vencedores no momento de tantas dificuldades até agora. O presente é muito bem-vindo, sem dúvida, o mimo, mas um abraço, um gesto de carinho também são, sem dúvida nenhuma, valiosos e esperado, inclusive, né? Nós estamos esperando esse mimo. Vamos celebrar a vida, isso é o que realmente importa aí no final das contas. 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 Horas. Olha só, daqui a pouco no 18 Horas, a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer implementar um sistema de câmeras nos rios da Amazônia para fiscalizar crimes ambientais. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 Horas. 18 Horas. E a Receita Federal abriu as inscrições para o concurso público com vagas para todas as capitais brasileiras. Segundo o edital, são 699 vagas no total, sendo que 230 para auditor fiscal e 469 para analista tributário. O salário inicial para analista tributário é de R$ 11.684. Para auditor fiscal, o valor é maior e chega a R$ 21.000. As inscrições vão até o dia 19 de janeiro e as provas estão marcadas para o dia 19 de março de 2023. E atenção, as inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas. Qualquer pessoa com diploma de graduação pode participar do concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de auditor fiscal e de R$ 115 para analista tributário. Estão isentos desse pagamento cidadãos incluídos no cadastro único para programas sociais de doadores de medula, no caso. 18 Horas. E os crimes de estupro aumentaram 28% em Manaus este ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Entre janeiro e outubro foram registrados 429 casos de violência sexual, tendo vítimas com idades entre 0 a 13 anos. Contra adultos, estupros saltaram de 153 para 193. Karime, esses dados mostram que o estupro de vulnerável é um dos crimes que teve maior aumento. No ano passado, entre janeiro e outubro, ocorreram 334 registros. Esse ano, durante o mesmo período, a polícia registrou 429 casos. E o caso que teve maior repercussão na imprensa foi o do treinador de futebol Pedro Sérgio Machado Ribeiro, de 57 anos, suspeito de abusar sexualmente de 6 crianças em Manaus. As vítimas tinham entre 7 e 10 anos. Ele foi preso após ser denunciado pelos próprios filhos. Mas esses crimes não se resumem a Manaus. No interior, a pedofilia aumentou absurdamente. Este ano, só até maio, foram 97 casos registrados, número maior que a soma de 2021 e 2020.
Esse ano, as cidades que registraram mais casos de estupros foram Manacapuru com 30 casos, Itacoatiara com 19 ocorrências e Rio Preto da Eva com outros 14 crimes. E as denúncias contra abusadores de menores podem ser feitas pelo Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública. A ligação é gratuita, o funcionamento 24 horas por dia, inclusive feriados, e não é preciso se identificar. Mix. 6h45, você no melhor mix do Brasil, e um dos grandes desafios do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é enfraquecer o crime organizado na Amazônia. E para isso já existe até proposta de equipe de transição, Karine. Pois é, Carlão, a proposta é a seguinte: implementar um sistema de câmeras em pontos chaves de rios da Amazônia para fiscalizar a região. O repórter Hector Silva conversou com o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que faz parte da equipe de transição de governo, e explica como vai funcionar esse sistema de segurança. Vamos acompanhar. O grupo de trabalho responsável pela área de meio ambiente na equipe de transição do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva propôs implementar um sistema de câmeras em pontos-chave de rios da Amazônia para fiscalizar barcos suspeitos de crimes ambientais, pescadores ilegais e invasores de terras, além de outros criminosos. Segundo membros da equipe de transição, esses criminosos usam basicamente as mesmas rotas e muitas vezes interagem entre eles. O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que integra a equipe de transição de governo, falou com exclusividade ao 18 horas sobre a proposta. A ideia, que eu propus de nós monitorarmos os rios da Amazônia com a mesma intensidade ou até maior do que monitoramos as rodovias foi muito bem recebida, porque nós sabemos que os rios na Amazônia têm uma função de transporte de todo tipo de carga de passageiros e que precisa de presença do Estado, inclusive a preservação ambiental. É uma coisa simples, a tecnologia está disponível. Nós já fizemos algumas experiências sobre isso quando atuei como superintendente em Manaus. Chegamos a conversar com algumas empresas, a fazer um termo de referência para uma licitação. E também os rios podem ser monitorados por meio dos veículos aéreos não tripulados, os famosos VANTs. É importante que a população se sinta segura. E como que a população se sente segura? Sabendo que o Estado está olhando aquela região. A equipe de transição de governo planeja um pacote de medidas para reforçar a fiscalização e reduzir o desmatamento na Amazônia. Já para os primeiros dias de governo, Lula deve revogar pelo menos 25 decretos editados por Bolsonaro. No total, 120 regulamentações devem ser anuladas. Também está prevista a criação de uma Guarda Nacional Ambiental, formada por policiais civis e militares cedidos pelos estados, e a retomada do Fundo Amazônia, que capta investimentos, inclusive de governos estrangeiros, para financiar projetos ambientais. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda falando a respeito do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, os bastidores da política em Brasília afirmam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer pôr fim aos protestos na entrada de quartéis pelo país, que contestam o resultado das urnas e pedem intervenção militar. Segundo as notícias, a remoção de manifestantes será um dos primeiros pedidos de Lula na conversa com os próximos comandantes gerais das Forças Armadas, nomes que ele ainda vai escolher. 18 horas. 6h48 em Manaus. Nós vamos conferir agora, no 18 horas, o tempo e a temperatura para esta noite de terça-feira com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva, gente. Vai ser uma noite madrugada com muita chuva. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 83%, a umidade relativa do ar é de 66% e 95%. Mix.
Olha só, o governador do Amazonas, Wilson Lima, encaminhou mensagem à Assembleia Legislativa do Amazonas com o pedido de modificação da tabela de taxas cobradas pelo Detran. Pois é, Carlão, e entre as justificativas é o seguinte: o valor das taxas está defasado. Vamos conferir mais informações agora com o repórter Hector Silva. Em mensagem enviada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, à Assembleia Legislativa do Amazonas, o governo do Amazonas está solicitando modificação da tabela de taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-M. Entre as justificativas, o documento diz que os seus códigos se encontram defasados, tendo sua última revisão ocorrida em 2014. O texto diz que, inclusive, os valores cobrados estão abaixo da média de preços comparados aos demais Detrans da Federação, principalmente os da região norte do país. O 18 Horas, então, procurou o Detran por meio de sua assessoria para explicar os valores, mas até o fechamento desta reportagem, o órgão não respondeu os questionamentos. O 18 Horas também procurou alguns deputados estaduais para saber o que pensam sobre as mudanças. Dermilson Chagas e João Luiz do Republicanos e Serafim Correia do PSB não falaram sobre o assunto. Wilker Barreto do Cidadania já disse que não concorda com a proposta e levou inclusive o tema para a sessão ordinária de hoje. As propostas que o governo, que o Detran manda e justifica, ele faz a sugestão que a sociedade sairia vitoriosa e não sai. Ele pede a extinção de 41 taxas, deputado presidente, que somados. Não é que um carro paga 41 taxas, mas que somadas as taxas de extinção dão um valor de 2.485,23 e propõe a criação de 58 novas taxas. Tira 41, bota 58, que somados dá 89.979,63. Então, não dá para dizer que é um ganho para a sociedade, deputado Serafim. Tem casos e casos, deputado Fausto. Mas tu excluir 41 taxas que somadas somam 2.000 e pouco reais e cria 58, tem taxa aqui de 5.000 reais. Na mensagem do governo para a Assembleia Legislativa, consta que o projeto do governo prevê a criação e extinção de taxas, modificação de nomenclaturas e a redução de 20% apenas para as taxas de oficinas mecânicas tipo A, que passa a custar R$ 387,67. A anuidade de oficinas B, pelo custo de R$ 290,75. Anuidade de oficinas C, pelo preço de R$ 193,85. Autorização para emplacamento em outra unidade da Federação por R$ 69,22, inspeção veicular a R$ 138,03, reconstituição de perícia a R$ 125,77, reserva de placa especial por R$ 461,53 e autorização marcação chassi autos por R$ 230,78. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. O Fórum de Articulação da Zona Franca de Manaus se reuniu na Suframa para encerrar as atividades de 2022. E ao longo do ano, o Fórum realizou 11 reuniões e foi o principal responsável pela articulação para a recuperação das vias do Distrito Industrial. Rodrigo Soares traz os detalhes da reunião. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a SENTEP, realizou a última reunião do ano do Fórum Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus, com ações voltadas para as 3 áreas em questão: agricultura, indústria e comércio. De acordo com o subsecretário operacional da SENTEP, Gustavo Igrejas, essas 11 reuniões, desde a criação do Fórum, foram de suma importância para uma aproximação com a Suframa. O Fórum ele foi criado para diminuir um distanciamento histórico que a Prefeitura de Manaus tinha com o modelo Zona Franca de Manaus. Então, por determinação do prefeito Davi, a gente criou esse Fórum e a gente faz uma aproximação do tripé que forma a Zona Franca de Manaus, que é a agricultura, o comércio
comércio e a indústria com as demandas para a Zona Franca, para a Prefeitura de Manaus. O encontro deu continuidade e encaminhamento às demandas e ações, além das informações de novas propostas de ampliação e fortalecimento do modelo Zona Franca de Manaus. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado, Nelson Azevedo, destacou a inovação que o Fórum proporcionou ao Polo Industrial de Manaus. Trouxe realmente uma inovação muito boa para nós, para a indústria, porque é uma forma de interação, de integração entre a Prefeitura, SUFRAMA, Governo do Estado. Isso quem sai ganhando com isso é exatamente os usuários da nossa comunidade, seja empresarial, seja a comunidade de modo geral, as pessoas. O Fórum Permanente de Articulação da Zona Franca foi responsável pela articulação de ações como a recuperação das vias do Distrito Industrial, pela criação do Programa de Empreendedorismo Rural, o Refis Municipal 2021, a implementação de inspeção e fiscalização sanitária para a agricultura familiar, além da revitalização de áreas como os prédios dos bombeiros, INSS, Correios, BASA e Receita Federal. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. São 6 horas e 55 minutos. Você no melhor mix do Brasil no ar, 18 horas. E agora nós vamos aos indicadores econômicos de hoje, terça-feira. O dólar fechou valorizado em 0,07%, cotado a R$ 5,31. O euro fechou também em alta de 1,13% e fechou o dia comercializado a R$ 5,65. O Bitcoin fechou positivo em 3,91%, comercializado a R$ 93.616. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 1,38% aos 103.887 pontos. E a produção de bicicletas em Manaus caiu mais de 28% em novembro. O levantamento é da Associação Brasileira que representa o setor, a Abraciclo, e revela que as fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 53.134 unidades em novembro. Esse volume é 28,3% menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado. E de janeiro a novembro, a fabricação do Polo registrou uma retração de 19,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas apesar desse cenário, o diretor executivo da Abraciclo, Paulo Takeuchi, afirma que não vai faltar bicicleta para presentear. Não afetará de forma alguma a venda no varejo, até porque foi uma adequação para poder reduzir os estoques para o final do ano. Então os consumidores podem ficar tranquilos que estarão à disposição todos os modelos que gostariam de comprar, inclusive agora para o final do ano, na véspera de Natal, todos os modelos, e acredito que os volumes estarão em quantidade suficiente para atender a demanda. 18 horas. E ainda segundo a Abraciclo, esse cenário aí de queda na produção é porque o setor segue impactado pela readequação em toda a cadeia logística. Mas ainda segundo o diretor executivo da Abraciclo, Paulo Takeuchi, o segmento está otimista, com expectativa de um cenário mais favorável em 2023. Vamos conferir. Não temos dúvida que a tendência será a de aumento gradativo da demanda, até porque a bicicleta se tornou um ponto importante para a mobilidade urbana, além da economia, a agilidade e principalmente o bem que ele faz para a saúde e ao meio ambiente. 18 horas. Olha só, o volume de serviços cresceu nos últimos 2 meses no Amazonas, na contramão da média nacional, inclusive, que registrou queda de 0,6%. O volume de serviços no Amazonas cresceu 0,9% na passagem de setembro para outubro deste ano, Karime. E os dados, Carlão, são da pesquisa mensal de serviços que foram divulgados hoje pelo IBGE. Até outubro, o setor de serviços no estado registra crescimento de 9,4% no ano. Apesar da queda na passagem de setembro para outubro, os serviços, isso na média nacional, ainda estão no patamar de 10,5% acima do observado no período pré-pandemia em fevereiro de 2020. 18 horas.
Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A boa notícia de hoje mostra que as trevas estão longe de tomar conta da consciência do povo brasileiro. É o que mostra o estudo Confiança na Ciência no Brasil em tempos de pandemia do Instituto de Ciência e Tecnologia ligado à Fiocruz. 7 em cada 10 brasileiros declararam confiar ou confiar muito na ciência. 9 em cada 10 entrevistados consideram as vacinas importantes para proteger a saúde pública. Segundo a Fiocruz, foram entrevistadas 2.069 pessoas com 16 anos ou mais. O estudo apontou ainda que 9 em cada 10 entrevistados acreditam que as mudanças climáticas estão acontecendo e têm como causa a ação humana. E ainda 8 em cada 10 acreditam que as mudanças climáticas estão prejudicando a qualidade de vida no Brasil. A pesquisa aponta a falta de evidências da existência de um movimento de negacionistas no país e deve ser observada pelos poderes públicos para orientar estratégias de combate à desinformação direcionadas a grupos específicos de pessoas que ainda vivem na ignorância. 7 horas em ponto. 18 horas. E agora nós vamos para as últimas notícias desta terça-feira, Karime. Justiça rejeita suspender a ação contra Vanessa Graziottini por Caixa 3. O fato ocorreu na campanha de 2012. O Conselho Nacional de Justiça suspende redes sociais de desembargadora por apoio a atos ilegais. A desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, postou: Copa a gente vê depois. 99% dos jogadores do Brasil vivem na Europa. O técnico é petista e a Globo Lixo é de esquerda. Nossa seleção verdadeira está na frente dos quartéis. Vigilante é ferido durante assalto a ônibus na linha 640 em Manaus. Há menos de um mês, um outro passageiro morreu após ser esfaqueado em um coletivo da mesma linha. Por ação do Ministério Público Federal, FUNAI e CMBio devem proteger índios isolados no Amazonas. 7-1, Karime. Finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, gente. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.